E hoje a gente trouxe uma artista aqui muito especial, que a gente já tem até música junto. Ela lançou um single novo agora, alguns dias atrás, e o single dela tá, ok, né? Justamente, inclusive, a gente tá falando de valorizar os artistas locais. Você é um artista local. Dos artistas locais. E você sabe as dificuldades para você conseguir um espaço. Sim. Então, a gente quer abrir esse espaço para os artistas daqui virem até aqui mostrar a produção deles, mostrar o que eles têm de material. Por isso que hoje a gente convida a Arquiza, porque com ela tá tudo ok! Gente, que delícia estar aqui hoje, tô tão feliz, tão grata, obrigada de verdade pelo convite. Nós que agradecemos muito por você estar aqui hoje. A gente fica muito orgulhosos, né, no caso, de poder ver o seu crescimento. Você tem investido bastante, você tem o material, pensa no figurino, pensa em tudo, e isso é o reflexo de que para você chegar até o topo, você não encontra facilidades, mas isso daí faz parte daqueles que querem realmente alçar um caminho de sucesso, né? Isso aí. Isso, claro. Nada na vida, na verdade, é fácil, né? Tudo vem com muita dificuldade, principalmente quando é um sonho grande. E quando a gente sonha alto, a gente vai ter que escalar uma escada gigante até ele, né? E o segredo é nunca desistir. Isso, nunca desistir e sempre lutar pelo que você acredita, acreditar em você, em primeiro lugar. Porque eu acho que nasce tudo daí, né? A gente acreditando na gente, no nosso talento, no nosso potencial. E daí a gente expande isso depois pra fazer com que as outras pessoas também acreditem nisso, né? E é isso que eu tô tentando fazer. E tá conseguindo. Mas Ai, a gente bom. vai deixar o bate-papo pra depois, porque a gente quer você cantando, né? Ai, que delícia. Mas hoje, deixa eu só esclarecer, hoje a Arquiza não vai cantar as músicas autorais dela, porque a gente conseguiu um espaço aí na agenda dela e não teve como trazer o playback, né? Mas ela vai estar cantando música internacional, que eu acho que é bem complicado, né? Eu mesmo não entendo nada de Eu inglês. fiquei sabendo que uma das músicas que ela vai cantar é da Katy Perry. Então, Então vamos Sim, a lá. gente vai começar por ela, então. olha aí. Somewhere after high school, when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. She's Paris liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned to one day I'll be losing you. In another life I would be a girl. We keep all our promises, be us against the world. In another life I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. Someone say you higher, time to remove. Silent downtown, singing the blues. It's time to face the music, I'm no longer your muse. In another life I would be your girl. We keep all our promises, be us against the world. In another life I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away. The
thoughts money can't buy me a time machine. No, can replace you with a million rings. No, I should have told me what you mean to me. Oh, 'cause now I pay the price. In another life, I would be a girl. So we keep all our promises, be us against the world. In another life, I would make you stay. So I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. The one that got away. Obrigado, gente. Palmas. Que belíssima. Obrigado. Nossa, Obrigado. que voz, hein? Gogó, né? Tem que ter gogó, tem que ter Tava gogó. falando aqui com o Luke, nossa, queria. Obrigado. Parabéns. Mas Luke aqui tava falando aqui também nos bastidores sobre seu novo videoclipe, né, Luke? Quero saber um pouquinho como foi essa produção. Fiquei sabendo que você foi um assassino em série. Como Foi foi isso? babado, Conta um pouquinho pra querido. gente. Tem que ter todo esse roteiro, essa história, porque eu gosto, né, de passar Sim. isso nos meus videoclipes, nos meus trabalhos. Então, ele girou em torno desse enredo, onde eu me vingava de um ex que me traiu. Gente, Mas- como assim? Mas Machos escrotos não Isa, passarão. essa ideia de trazer essa história do videoclipe foi baseada na vida real? Sim, foi baseada na vida real. Na verdade, quase tudo que eu escrevo é baseado na vida real, seja das minhas vivências ou das vivências de outras pessoas que estão ao meu redor. Familiares, amigos, enfim. Histórias que eu escuto e daí eu transpasso nas músicas, né? E é uma música bem empoderadora, né? Isso é uma Isso. música que você se dá um autoestima maior, você se empodera lá. É uma música que se Isso. empodera bastante. Então conta um pouquinho como é ser uma drag empoderada nesse mundo aqui da Paraíba, esse mundo de artistas independentes da Paraíba. Conta como é um pouquinho desse empoderamento drag aqui na Paraíba. Na verdade, eu já trago isso, na minha proposta drag já é um pouco mais empoderada, porque quando eu me monto, eu saio um pouco dessa proposta de simplesmente mais um gay. Eu tento trazer mais uma proposta feminina, mais ousada, mais irreverente, mais voltada para as vivências do pop, que é o que eu sempre escutei, é o que eu sempre gostei a minha vida inteira. Então eu trago essa temática mais do empoderamento, não somente nas minhas músicas, mas na minha postura enquanto drag também. Porque eu acho que é uma forma da gente se impor, da gente militar, da gente mostrar para as pessoas o que a gente acha certo ou não. Né? Agora, Arquiza, uma coisa que você fala bastante dessa persistência, né? Porque ser artista independente, eu acho que o profissional, quando ele tá no início, quando ele tá querendo conquistar o espaço, ele apresenta diversas diversidades, obviamente, e você se mostra bastante aguerrido para poder conseguir isso. Qual a sua marca que você deseja passar e deixar como artista Arquiza? Qual a marca que você quer deixar? Então, antes de responder essa pergunta com relação à persistência, eu sempre fui assim. Porque nada pra mim, eu sou periférica, eu vim de origem humilde e eu estudei minha vida inteira em escola pública, todas essas coisas que a maioria dos brasileiros passaram. Então a gente sabe que nada pra gente é fácil. Então eu já tinha isso em mente. Eu sei que não vai ser fácil. Eu comecei a estudar violino, mesmo de origem periférica, eu nunca tinha visto um violino na minha vida. Eu vi o violino a primeira vez num casamento, e daí a primeira vez que eu ouvi o som daquele instrumento, eu disse, eu preciso aprender, eu nunca tinha visto antes. E daí eu fui atrás. Eu nunca tinha visto um violino perto de mim. Eu fui atrás de uma escola que ensinava violino, fui atrás de fazer a prova para entrar nessa escola, estudei para entrar na escola, entrei na escola, terminei meu curso, então nada pra mim foi fácil. E com relação à outra pergunta, qual foi mesmo? Desculpa. Eu perguntei qual a marca que você deseja deixar como artista. Desculpa, eu me perdi nessa primeira resposta. E sobre a marca que eu pretendo deixar como artista, é simplesmente inspirar
servir de inspiração para outras pessoas que, assim como eu, tiveram uma origem humilde, saíram de João Pessoa, na Paraíba, que sim é uma cidade linda, maravilhosa, mas que é distante de todos os polos para que a gente consiga alçar voos maiores. Então é mais difícil sim, porque a gente tem que lutar com esse intempérie da distância, né? Então, mesmo saindo de João Pessoa, mesmo de origem periférica, eu consegui. Eu cheguei lá. E ainda como drag queen LGBTQIA+, que é uma outra pauta que se você pedir pra falar, eu falo aqui. Mas falando em falar, a gente preparou um desafio, não foi? Um desafio pra você. Gente, eu tô aqui louca, não sei de nada, viu? Esse desafio eu quero ver, porque você disse no início da entrevista que é apaixonada por pop desde cedo. Só que tem outros estilos, né? Existem outros estilos. Ai, nervosa. E você tem gogó. Ai, Nós queremos te ouvir. Será que ela vai eu tô se chocada. garantir no Traz piseiro? uma água. Eu tô seca. Traz uma água, pelo amor de Deus, gente. Tá, agora deixa eu ver aqui com a produção, a gente vai pra esse lado, porque vai aparecer aqui na TV, não é isso? Vamos pra esse lado. Aí eu vou pra cá? Não, você fica aqui, porque Ai, você eu- vai aqui assim. Ai, gente, ó. Isso. Bem E a plena. gente fica aqui, ó, na expectativa. Vamos colocar aqui na tela. Arquiza cantando piseiro, você já imaginou? Nem que imagino cantando piseiro também. Então, você já tem sugestão aqui. Eu acho legal um desafio pra dois, né? Então, vamos lá, colocar aqui na tela. Tá preparado? Não. Ótimo, vai assim mesmo. Você disse que ia persistente. Não. É desafio, ninguém Não, tá mas preparado pra vamos desafio. sim, um desafiozão, né? Vamos lá, volta bebê, volta neném, com Arquiza! Vamos lá, Kisa. Vai, forrozinho, vai. Eu posso inventar uma letra, é? Não, mas só você, vai. Vai daí. Só você no meu corpo, I don't know. Envolvido, não consigo esquecer. Sim, seu abraço ninguém tem. Você não sei quem tem. Baby, volta neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, ai, volta, neném. Volta, bebê, volta. E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném. O refrão a gente sabe, né, querida? Au! Gente, tá bom, corta! Eu tô Arrasou, passada! Arquiza! Arquiza cantando amores. piseiro como você nunca imaginou. É isso aí. Eu Ó, tô vou passar chocada. aqui pra esse lado, tá, gente? Ai, eu gostei. Gostasse? O refrão a gente tem que saber, né? Eu adorei. Eu Só achei que falta você volta. soltou e ainda colocou assim o nordestinês. Não é? Claro, Gostei. meu amor, a gente tem que deixar nosso sotaque, né? Vamos encerrar com o gogó dela, a grande rainha. Vamos embora, vamos pro Breaking Ball. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spelling love. Nesta segunda, a partir do meio-dia, Alerta Online com Bruno Ataíde. I will always want you. I can live a life running for my life. I will always